Queridos, convido vocês nesse momento a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 19, versículo 1. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 19, versículo de número 1. A palavra do Senhor em João, capítulo 19, versículo de 1 a 6, diz assim: Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez, saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida, que a partir desse momento há de ser proclamada. E nós pedimos a direção do teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração de maneira oportuna nessa noite, que tu possas nos dar a clareza, o conhecimento, a sabedoria, a iluminação acerca da tua santa palavra, que nós possamos aprendê-la e guardá-la em nosso coração. Dá-nos, Senhor, nessa noite, um coração ensinável, posto que queremos aprender a tua palavra, não como eventualmente possamos conceber, mas de fato como ela é. Portanto, fala ao nosso coração e dá-nos o conhecimento da revelação especial, ilumina a nossa mente, o nosso coração, lança luzes na tua palavra e faze assim para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa noite é Páscoa, a vitória sobre a cruz. Queridos, o texto bíblico que acaba de ser lido descreve cenas dramáticas do sofrimento vicário de Cristo. Sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava para ser imolado. Mas a história não começa exatamente aí. O relato lá atrás, em Êxodo, no capítulo 12, de um fato ocorrido há praticamente 1.300 anos atrás, nos transporta para uma época de grande sofrimento do povo de Israel, que necessitava de salvação perante a opressão envergada contra si pelo terrível faraó e o povo egípcio. O fato era que a libertação de Israel era certa, porque o Senhor já havia prometido ao patriarca Abraão que o tempo do cativeiro seria de 400 anos, está em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13. Havia então chegado o tempo da libertação, era fato. E o Senhor, em sua perfeita sabedoria, estabeleceu um evento específico para marcar aquela libertação, ao que deu o nome de Páscoa, a Páscoa para a libertação de seu povo. Mas o que significava de fato a palavra Páscoa? Páscoa em português é a palavra hebraica Pessah. Pessah, que significa passagem, simplesmente passagem. Ou seja, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, haveria de passar a visitar a terra do Egito. A passagem de Yahvé traria ao mesmo tempo a libertação para o povo de Israel e a condenação para o povo do Egito, por meio da 10ª praga, a morte dos primogênitos, conforme está prescrito em Êxodo, no capítulo 12, versículo 23, que diz: Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor pela porta, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Explico. O Pessah, a passagem do Senhor,
significava que o Senhor passaria com o anjo da destruição. Ao ver o sinal, a tinta vermelha do sangue na porta, o Senhor passaria por aquela porta, estaria com a família, e ele impediria que o anjo destruidor entrasse naquela casa. Então, a passagem de Yahvé, consistia tanto em juízo para o povo egípcio, quanto em libertação, em redenção para o povo de Israel. Mas a passagem e o Pessah de Yahvé não seria um acontecimento qualquer. Não. Tratava-se de um evento cósmico, sobrenatural e terrível, que traria ao mesmo passo vida e morte. Assim como a palavra do Evangelho que proclamamos, que traz vida e também traz morte. Vida para o eleito de Yahvé e morte para o réprobo e idólatra egípcio. Exatamente assim. Mas perceba que a pedagogia do Deus Todo-Poderoso, ensinada em Êxodo capítulo 12, era de forma detalhada e pormenorizada como o povo de Deus deveria então se portar diante da passagem de Yahvé, visto que havia um grande significado espiritual para aquele momento. Êxodo capítulo 12 não apenas delineia esses preparativos práticos para a passagem de Yahvé, mas também revela a importância dos ensinos oriundos desse evento. O Senhor estava revelando quem era Yahvé. O Senhor estava revelando como ele, Yahvé, libertaria Israel do cativeiro do Egito. E também a relevante importância dessa revelação para a vinda do Messias. Então, a passagem de Yahvé estava intrinsecamente vinculada à vinda do Messias. E é por isso que nós vamos encontrar nesse relato uma carga pedagógica, uma carga didática extremamente grande. O Senhor, ouçam, em sua sabedoria, instruiu a Moisés e Arão sobre a importância daquele momento singular. Ele havia designado aquele que seria, a partir de então, o primeiro mês, o mês de Nisan, ou o mês de Abib, se preferir, como o principal dos meses. O primeiro mês do ano, o que corresponde no nosso calendário ao período compreendido entre os meses de março e abril, exatamente no momento em que nós estamos vivendo. Percebam, a ordem do Senhor foi clara e deveria ser cumprida à risca, porque, como eu disse, era um evento terrível. A passagem de Yahvé, naquele momento o povo deveria observar 3 fases. A primeira fase era a preparação da Pessah, a preparação da Páscoa, que incluiria a separação do cordeiro. A segunda fase era a consumação da Páscoa propriamente dita, a redenção de Israel e a condenação do Egito. E a terceira fase, a saída do Egito em grande festa, uma festa no deserto. 3 fases, e nós hoje estudaremos a primeira fase, a preparação da Páscoa. Se não, vejamos. Primeira fase, preparação da Páscoa, a separação do cordeiro. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 6. Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 6. Observem o relato. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Guarde essa expressão, crepúsculo da tarde. Deixa eu reprisar. No 10º dia,
ou seja, num domingo. Por que eu sei que é o domingo? Você já vai ver. Num domingo, o cordeiro seria separado. Do 11º ao 14º dia, segunda, terça, quarta e quinta, o cordeiro estava separado e estaria no convívio da família. No crepúsculo, no entardecer do 14º dia, ou seja, da quinta-feira, que já é início da sexta-feira para a contagem do judeu, o cordeiro seria imolado. Na sexta-feira haveria festa e no sábado a solene convocação. Os judeus consideravam a contagem diária de 24 horas a partir do pôr do sol. Por quê? Porque assim aprenderam com o Senhor desde a contagem do primeiro dia. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, do capítulo 1, versículo 5, para que você possa comigo aprender. Gênesis capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve manhã e tarde no primeiro dia, foi assim? Houve tarde e manhã no primeiro dia. O que o Senhor estava ensinando? Que a contagem seria exatamente assim, a partir da tarde. Ok? Então o povo de Israel havia aprendido com o Senhor. Então nós estamos contando novamente o primeiro dia, o 10º dia, domingo, do 11º ao 15º dia, ao 14º dia, de segunda a quinta-feira. No crepúsculo da tarde, o cordeiro seria imolado, porque a partir do crepúsculo já seria sexta-feira, ok? A partir do anoitecer, sexta-feira festa, e no sábado a assembleia solene. Se você verificar o livro de Números, no capítulo número 28, se você quiser abrir comigo, 28, 16 a 18, livro de Números, isso vai te ajudar a compreender. A palavra do Senhor diz assim, Números 28, 16 a 18, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é Páscoa do Senhor. Que dia eram os 14 dias? Quinta-feira. Aos 15 dias do mês, haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia, sábado, ou seja, um dia após, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Qual era o dia resguardado para que não houvesse obra em Israel? O sábado. 10º dia, domingo, ok? 11º dia, segunda e assim por diante. Quarta-feira quinta-feira é o 14º dia. E exatamente na quinta-feira, 14º dia, o cordeiro seria imolado ao crepúsculo da tarde. Mas vamos voltar aqui. A questão era, como se dava exatamente essa fase da preparação da Páscoa? Como? Por que o Senhor estabeleceu um número de dias, desde a separação do cordeiro até o dia em que ele seria imolado? Por que aconteceu isso? Como se dava? Perceba, em primeiro lugar, o pai da família selecionava um cordeiro sem defeito, macho e de 1 ano, ou um cabrito. Sem defeito significava sem mancha, o que simbolizava para a pureza exigível ao sacrifício. Então o animal não ter manchas na sua pelagem apontava para a pureza, que era exigível no sacrifício. Segundo, esse cordeiro era guardado até o 14º dia. Então nós estamos no 10º dia. Quantos dias são? 5, 10, 11, 12, 13, 14. 5 dias esse cordeiro era separado, para só então, no crepúsculo da tarde do 14º dia, ser imolado. Ser guardado não significava ser escondido de todos, não. Pelo contrário, era separado dos demais animais e ficava junto com a família para que todos pudessem vê-lo. Era uma novidade em Israel. Não o sacrifício de animais, porque isso nós aprendemos desde o nosso primeiro pai Adão, como o Senhor o ensinou. Mas um cordeiro ser separado daquela forma e ficar no convívio da família por 5 dias era algo novo para Israel. O cordeiro selecionado, exposto sobre os olhares de todos, olhares curiosos, inclusive, das próprias crianças. Esse tempo não era apenas de um intervalo entre a seleção do cordeiro pelo pai e o seu sacrifício, mas era um momento de ensino e de reflexão sobre tudo aquilo que estava acontecendo e ensinado de acordo com a pedagogia de Yahvé. Percebam que
A passagem de Yahvé deveria ser preparada de uma forma a envolver toda a família. Toda a família estava envolvida. O significado da Páscoa foi ensinado de antemão pelo Senhor a Moisés e a Arão. E agora Moisés e Arão ensinam a todo o povo com antecedência, para que não houvesse dúvida. Nenhum membro da família podia ter dúvida sobre o significado de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque era a passagem de Yahvé. Era um acontecimento extraordinário, sobrenatural e redentivo para o povo de Israel. Não se tratava de uma brincadeira de criança. Não. Era algo muito sério. Não se tratava de fazer pegadinhas de coelho levando até os ovos escondidos. Não. Era ensinar para as crianças que se tratava de um evento que ia lidar com vida e com morte. Literalmente com vida e com morte. Por isso a preparação da Páscoa seria a partir de então repetida todos os anos e anos seguintes, seguindo à risca aquela didática do Senhor. E nada poderia sair daquele script estabelecido pelo Senhor. Nada. Durante os 5 dias da preparação, o pai já ia anunciando à família o que estava acontecendo e o que iria acontecer àquele pobre indefeso animal. Por isso, os 5 dias de preparação, a família era preparada para o drama da passagem de Yahvé por sobre a terra do Egito. Todos os detalhes eram meticulosamente preparados. Como o cordeiro deveria ser separado, como deveria ser morto, como o sangue serviria de tinta para marcar as vergas e as ombreiras das portas das casas dos israelitas, como os pães asmos deveriam ser preparados, como deveriam ser preparadas as ervas amargas, como a família deveria se manter em vigília durante toda a noite, comendo a carne assada de forma que não sobrasse nada até pela manhã. E se sobrasse, deveria ser assado, queimado ao fogo. Como as crianças deveriam questionar sobre o que estava acontecendo e como o pai deveria responder. Olha, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor. E o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nas nossas casas. E nos livrou. Êxodo 12, 27. Os israelitas deviam estar prontos para partir. Por isso comiam um cordeiro com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão, pois era Páscoa do Senhor, o momento da libertação era iminente. O povo de Israel era instruído sobre o juízo da passagem de Yahvé. Ele passará pela terra do Egito, ferindo todos os primogênitos, tanto homens quanto animais, dos egípcios. Nesse ato de juízo era demonstrado sobre o poder do Senhor acerca de todos os falsos deuses do Egito. Era muito importante. Deus estaria provando a sua soberania sobre todos os reinos da terra. No entanto, onde houvesse sangue nas ombreiras e na verga das portas, não haveria praga destruidora. O sangue seria o sinal da proteção, o sangue da aliança, que reportava tudo aquilo que o Senhor já havia ensinado até aquela ocasião. Yahvé estaria dentro da casa, e Yahvé não permitiria que o destruidor entrasse. Isso era Páscoa. Isso era ensinado. E as crianças e toda a família era ensinada sobre a seriedade daquele momento. O povo de Israel era instruído sobre a identidade e o poder do Deus verdadeiro. E que não há outro Deus, e que não haveria outro libertador que os pudesse libertar do terrível Faraó e do Egito. E há um detalhe importante que não deve ser negligenciado. 5 dias. Durante 5 dias o cordeiro se torna mais do que apenas uma oferta a ser sacrificada pelo pecado. Mais que isso. Ele se tornava parte integrante na vida cotidiana daquela família. Ele era guardado e era observado por aqueles que o escolheram. As crianças, especialmente as crianças, desenvolviam um vínculo especial com o animal, pois viam como parte integrante daquela celebração tão importante um cordeiro inocente que daria a sua vida para a proteção da família. Isso é Páscoa.
Esse período da convivência com o Cordeiro permitia que as famílias internalizassem o significado da Páscoa de uma maneira tangível, experiencial, pessoal. As crianças podiam fazer perguntas antecipadas aos pais. Os pais antecipadamente respondiam. Diziam qual era o propósito daquele sacrifício. Diziam para eles que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E assim se consolidava a doutrina da redenção, segundo a teologia do pacto em Israel. Era um momento de seriedade, de compromisso. Era um momento de santidade, porque o evento que se aproximava exigia tudo isso. Esse contato próximo com o Cordeiro também servia para reforçar a responsabilidade e a seriedade do ritual que era prestado perante Yahvé. E Yahvé estava presente. Então não era uma coisa qualquer. Não é brincadeira de criança. Não é fazer de conta. Não é mudar o significado para outra coisa que não significa na realidade nada. Não para nós. Aquele cordeiro guardava inocentemente seu destino. Um símbolo vivo da redenção. Uma lembrança constante do plano de Deus para libertar o seu povo da escravidão. Aqueles 5 dias não era apenas um intervalo, mas sim um período de preparação espiritual e emocional. Pensem como era o coração daquelas pessoas, sabendo que haveria destruição e morte em todo o território do Egito. Menos para as casas que estavam guardadas pelo sangue. Pensem na importância de ensinar isso para os filhos. Importância de obedecer à lei do Senhor, de se apresentar com serenidade para guardar a aliança com o Senhor, segundo aquilo que o Senhor determinou em sua pedagogia, em sua didática perfeita. Era durante esse tempo que os laços entre o povo de Israel e seu Deus se fortaleciam. O Senhor preparava seu povo para a Páscoa, um povo que seria redimido e livre, num evento que apontava para a verdadeira Páscoa, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ouçam, a Páscoa está intimamente, intrinsecamente ligada ao ensino de Yahvé. Páscoa é pedagogia. Páscoa é ensino, é didática. Didática do reino, didática do plano de redenção. Isso é Páscoa. Páscoa está diretamente relacionada com 2 verbos que nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Abre sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprides para que te bem suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás aonde? Nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A porta da casa é marcada pelo pacto. E aqui a gente aprende essa pedagogia do Senhor, que é sempre assim: ouvir e falar. Ouve, Israel. Fala, Israel. Ouve atentamente o ensino do teu Deus, ó Israel. Ouve com atenção. Agora fale, Israel, para os teus filhos. E ensine aquilo que com atenção você aprendeu.
Por isso era tudo nos mínimos detalhes como deveria suceder a Páscoa, os preparativos, a consumação e o depois da Páscoa, que era a festa no deserto. Tudo nos detalhes. Poderíamos resumir o ensino exatamente assim. Ouve e fala. Você ouviu Israel com atenção, agora fala para os teus filhos. E para os filhos dos teus filhos. E para os filhos dos teus filhos. Percebem? Ouve e fala. Poderíamos resumir os problemas da igreja da atualidade da seguinte forma. Primeiro, não ouvem a palavra do Senhor como ela é. Portanto, não sabem ensinar os seus filhos. Nem os seus netos, nem os seus bisnetos. Aliás, por que fazer isso? Segundo, não procuram aprender a palavra do Senhor porque preferem seguir seus próprios corações. Por que eu vou aprender isso? Isso está fora de moda, fora de contexto, fora de época. Eu vou ensinar segundo o meu próprio entendimento. E a gente pode aplicar em diversas coisas. Por exemplo, um dos grandes problemas na igreja é quando o pastor, mercê da palavra do Senhor, vai ensinar sobre dízimo. Um se levanta e diz, não, pastor, mas dízimo não é assim não. Eu administro o meu dízimo. Pega uma parte do aqui, outra parte do ali, outra parte do além. É assim que aprendemos. Nós entregamos o nosso dízimo onde somos alimentados, onde somos abençoados. Mas eu tenho um entendimento diferente. Sim, eu sei. É o coração. O nosso coração nos induz a caminharmos sempre pelas alternativas. Qual é o pai das alternativas? Não é Satanás? O Senhor estabeleceu uma palavra no Éden, ele foi claro na sua palavra, no seu mandamento, no seu ordenamento para os nossos primeiros pais. Mas veio a serpente e colocou uma palavra alternativa. Podemos caminhar de outra forma, noutro caminho, noutro contexto. Cuidado com a alternativa. Prefira a palavra do Senhor. Terceiro, não entendem a necessidade de guardar a palavra como ela é. Como aqueles que guardavam a palavra e não questionavam o Senhor. Senhor, por que sacrificar esse animalzinho tão bonito? Olha a pelagem dele, sem uma mancha. Tão lindo. Por que sacrificar? Por que, Senhor, pegar seu sangue e pintar como se tinta fosse a madeira da porta? Por quê? Compreendem? Não para o povo de Israel, cujo coração anelava por libertação do cativeiro. Eles faziam segundo a palavra do Senhor. Quarto, não dão importância à doutrina bíblica, porque possui o próprio evangelho. Não é o evangelho segundo escreveu Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Não. Mas é o próprio evangelho que ele escreveu no coração. Eu tenho a minha própria interpretação. Já teve crente da igreja que falou isso para mim. Não, pastor, eu penso diferente. Ah, é? Como é que você pensa? Não, eu penso diferente. Eu leio, eu analiso diferente, eu aplico diferente. Como você aplica? Não, é com outro contexto. Não é do jeito que o senhor aplica, não. Você pode me dar um exemplo? Claro. O senhor acha que aquele diálogo entre a Eva e a serpente é literal? Não, aquilo é analogia. Aquilo não aconteceu daquela forma. Ah, não. Queridos, nós somos cristãos presbiterianos, nós somos reformados, nós somos protestantes. Para nós é sola escritura, nós somos literalistas. Nós entendemos que aquele diálogo foi real. Aconteceu exatamente assim. Pastor, eu não acredito nos dias da criação, eu acredito em eras. Cada dia representa uma era. Ah, é? Então a palavra errou? Então o Senhor não tem poder para criar todas as coisas que ele criou no primeiro dia? Ele precisa de uma era para criar, é isso que você acredita? Pessoas criam para si suas próprias definições, porque se consideram melhores do que a revelação especial. Querido, cuidado com o seu coração caído. Cuidado. Fala essa palavra para você na autoridade do Espírito Santo. Cuidado. Eu preciso cuidar do meu coração caído. Ouçam. Páscoa é ensino sobre redenção nos mínimos detalhes. Para estudarmos João, capítulo 18, 19 e 20, lemos o capítulo 19, eu não posso entrar no capítulo 19 sem antes falar o que é Páscoa. Eu preciso me debruçar sobre esse assunto, o tratado de Páscoa.
assim como ela é, para vê-la consumada em Cristo Jesus, em João 18, 19 e 20. Precisamos conhecer o que significa Páscoa desde a sua origem. Páscoa é a didática, Páscoa é a pedagogia do Senhor sobre o plano eterno da redenção nos mínimos detalhes. Isso é Páscoa. Precisamos aprender. Ouçam. Assim como os preparativos da Páscoa ocupavam a semana inteira que a antecedia, desde os 1300 anos antes de Cristo, quando foi estabelecida pelo Senhor, quando o povo estava lá no cativeiro do Egito. E assim envolvia toda a família. Da mesma forma, em sua última semana de vida, onde Jesus precisava passar? Me diga. Em Jerusalém, em Sião. Ele precisava ser exposto como o Cordeiro de Deus para todos os olhares. E pessoas olhavam para Jesus e se admiravam dele, tanto para o bem quanto para o mal. Jesus precisava cumprir aquela semana da preparação, por isso ele estava onde? Na cidade de Jerusalém. Perceba que Jesus chegou em Jerusalém no domingo anterior à sua morte, ou seja, no 10º dia do mês de Nisan, e permaneceu naquela mesma semana em Jerusalém, e não podia sair dali, porque ele estava separado para ali, porta fora da cidade, ser imolado como Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sem dolo algum. Agora, a questão que não pode de forma nenhuma se calar é no que Jesus se dedicou durante aqueles 5 dias que antecederam o seu sacrifício. A questão é, segundo a narrativa de João, o que mais se destacou naquele período? E a resposta para ambas as questões é o ensino. A didática, a pedagogia. O Senhor ensinava seus discípulos exatamente como ocorria na preparação da Pessá, da passagem de Yahvé por sobre o Egito. Se não, vejamos. João, capítulo 12, versículo 12 a 19, vai marcar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Qual é o ensino? Jesus é o rei do seu povo. Didática. Segundo, João capítulo 12, versículos 20 a 36. Jesus é procurado por gregos e afirma que ao ser morto atrairia a muitos. Ensino. Jesus é o Salvador das nações. João capítulo 12, versículos 12 a 19. Jesus lava 13, 12 a 19. Jesus lava os pés dos discípulos. Qual é o ensino? Jesus é o modelo de humildade. João capítulo 13, versículos 21 a 30. Jesus indica que seria traído por um de seus discípulos. Ensino. Jesus exige fidelidade dos seus verdadeiros discípulos, porque há impostores entre nós. João 13, 31 a 35. Ensino. Jesus ensina um novo mandamento aos seus discípulos. Qual é o mandamento do amor? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 14, de 1 a 15. Jesus conforta seus discípulos acerca da sua morte iminente. Ensino. Jesus se compadece do sofrimento de seus discípulos. João 14, 16 a 31. Jesus promete enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ensino. Jesus nunca nos deixará sozinhos. João capítulo 15, versículo de 1 a 27. Jesus ministra o ensino da videira verdadeira. Ensino. Jesus ensina que como se dá o nosso relacionamento com Ele. João capítulo 16, versículo de 1 a 24. Jesus ministra sobre a missão do Consolador. Ensino. Jesus ensina que somente o Espírito Santo pode operar no coração humano. João capítulo 16, versículos 25 a 33. Jesus se despede de seus discípulos, falando claramente sobre o Pai. Ensino. Jesus é o único que pode nos levar ao conhecimento do Pai. Finalmente, João 17, de 1 a 26. Jesus proclama a sua belíssima oração sacerdotal. Ensino. Jesus ensina, em seu ofício de sacerdote, que ele é o único mediador que pode clamar ao Pai por seus discípulos. O que marcou a última semana de Cristo? O ensino. Aonde está você quando nós estudamos a palavra do Senhor?
Onde está você no culto, na reunião de ensino, na quarta-feira? Onde está você na escola bíblica dominical? Você percebe, querido, que são coisas sérias? Que não é brincadeira de ovinho peludo, de coelhinho peludo e ovinho de chocolate? Percebe isso? Essa é a pedagogia do Senhor, essa é a pedagogia do reino de Cristo. Ouvir e falar, ouça e ensine. Ouça com atenção e ensine como aprendeu. Jesus passou a última semana ensinando, falando coisas que ele falava obscurecidamente até pouco tempo atrás. Agora ele fala claramente aos discípulos. Ele fala: eu sou o Filho de Deus, eu vou morrer, eu vou para o meu Pai. Ele fala sobre o seu ministério agora sem qualquer tipo de névoa. Ele fala claramente. Ensino. A questão é: você ama o ensino? Ou não? Eu gostaria de concluir esse sermão com algumas indagações e consequentes aplicações. Primeiro, nós compreendemos o verdadeiro significado da Páscoa? Será que compreendemos? O que é Páscoa para você, meu irmão? Para você, minha irmã? Uma data especial? Uma festividade que ocorre uma única vez no ano e que deve ser lembrada naquele período apenas? É isso? Páscoa é isso para você? Ouça, muitas vezes, irmãs e irmãos queridos, ao longo desses mais de 30 anos de ministério pastoral, me indagaram: pastor, o que nós vamos fazer nessa data tão especial da Páscoa para as crianças, por exemplo? Nós não teremos um evento especial ou algo assim? Não teremos um culto da paixão na sexta-feira? Na sexta-feira da paixão? Ou nós não teremos um culto especial da ressurreição no domingo da ressurreição às 6 horas da manhã? Não? Ouçam. É triste ver como muitos cristãos, inclusive alguns que se dizem reformados, que estejam mais vinculados ao calendário litúrgico romanista do que ao verdadeiro significado da Páscoa. Por isso é comum ouvirmos em nosso meio expressões como Domingo de Ramos ou Sexta-feira Santa. Já ouviu? Sábado de Aleluia ou Sábado do Silêncio. Domingo de Páscoa. Comum. E nós as recebemos como se devesse ser de fato assim, influência do catolicismo romano. Por isso, nós precisamos cuidar de aprender a palavra assim como ela é. Ou será que você não sabia que nós não temos dias santos? Não. Nós não guardamos dias e dias, nem festas, nem luas, nada disso. O único dia que nós guardamos é o dia do Senhor, o domingo, o sábado cristão, porque foi no dia em que ele ressurgiu dos mortos e que a igreja primitiva, orientada pelo Espírito Santo, se reunia para culto. É o dia do Senhor. Esse nós guardamos. Nós separamos para o culto. Será que separamos mesmo? Ou não? Ou será que nós separamos para outras coisas, né? Há pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, olha, domingo eu vou à igreja no domingo à noite. Compromisso, culto solene, mas não na escola dominical, porque domingo de manhã tem tanta coisa. O que eu falo? O que você falaria? Guardamos o domingo porque é o dia do Senhor. A igreja de Cristo não celebra a Páscoa. Ouça, em nome de Jesus. Ouça. A igreja do Senhor Jesus não celebra a Páscoa. Não! Mas a ceia do Senhor. A última Páscoa foi aquela em que o próprio Cristo participou com seus discípulos, de onde saiu para o horto do Getsêmani para ser preso. Ali, Jesus, de maneira cabal, apresentou o verdadeiro significado da Páscoa. E ele falou para os seus discípulos: eu vou morrer. Essa é a minha missão como o Cordeiro Pascal.
eu vou morrer. Eu vou derramar o meu sangue, que será aspergido na madeira, da mesma forma que acontecia lá no Egito. Isso é Páscoa. Quando a igreja erroneamente celebra a Páscoa, está afirmando que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não veio. E anula a cruz de Cristo. E o seu sacrifício vicário. Olha que coisa terrível. Nós não celebramos a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Segundo, é sério mesmo que não daremos a devida importância ao verdadeiro significado da Páscoa, Jesus, nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de toda a didática e de toda a pedagogia que o Senhor ensinou, desde o seu estabelecimento no Egito? 5 dias para que a família tivesse uma conexão, entendesse o momento, se preparasse para o drama do Pessá de Yahvé sobre o Egito. E é sério que nós não vamos dar importância para isso. Ouçam, quando eu e a Celiane éramos recém-casados, nos primeiros anos do casamento, quando os primeiros filhos chegaram, por influência da sociedade, por óbvio, mas também da nossa criação, e também por falta de um conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor, quando chegava a ocasião da Páscoa, nós nos esforçávamos, muitas vezes sem condições, para comprar ovos de Páscoa para os nossos filhos, porque afinal, os nossos filhos não poderiam ser diferentes das demais crianças que recebiam ovos de Páscoa por ocasião da festa da Páscoa. E assim, não poderíamos deixar que os nossos filhos não se sentissem normais, sem ovos de chocolates. Oh, quão triste foi saber que durante anos deixamos de acreditar a Cristo o louvor por seu sacrifício para nos amoldar à tradição dos homens. Mas oh, quão libertador foi a partir daquele momento em que ouvimos verdadeiramente sobre o ensino bíblico, éramos então capazes de falar aos nossos filhos sobre a verdadeira Páscoa, que é Jesus entre nós. Então Páscoa não é um dia no calendário litúrgico. Páscoa é todo dia. É Jesus aqui entre nós, dentro da casa. Isso é Páscoa. Claro que eu não digo para ninguém ser rude e deixar de receber um dito ovo de Páscoa quando lhe for presenteado, porque parece tão fofo, né? Olha que lindo, eu trouxe para você. Parece. Mas há uma psicologia, uma filosofia infernal atrás disso. E que nós, como cristãos verdadeiros, precisamos aprender e ensinar. Você não precisa ser rude. Deixa passar. Depois você vai dizer, olha, no próximo ano você não precisa mais fazer isso. Eu te agradeço o seu carinho, o seu cuidado. Porque afinal de contas, minha namorada, meu namorado, meu noivo, minha noiva, minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. Eu sei que é bonito no seu coração, mas eu quero te explicar o que significa Páscoa. Aí então você vai ter uma belíssima oportunidade de falar àquele coração sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E não promover o esvaziamento do que a Páscoa de fato significa. Jesus entre nós. Mas também eu não digo de forma nenhuma que você está livre para pensar da forma que você quiser pensar. Não. Não diga que isso não tem nada a ver, porque se não tivesse nada a ver, qual seria um motivo de inúmeros detalhes estabelecidos pelo Senhor desde o estabelecimento da Páscoa? Para que a gente tratasse como nada a ver. Ovinho de Páscoa? Bobagem. Não deixe de olhar com o mesmo cuidado que o Senhor teve ao ensinar sobre a Páscoa. Seja naquela época na passagem de Yahvé sobre o Egito, seja na consumação da verdadeira Páscoa, da morte de Cristo Jesus naquela terrível cruz do Calvário.
Da mesma forma, trazendo salvação e juízo. Porque a morte de Cristo no Calvário é salvação e juízo. Salvação para os eleitos de Deus e juízo para todos os réprobos. Portanto, não reduza algo que foi tão caro e é tão expressivo a um significado tão pequeno. Não, caros amigos, não. Não despreze o significado da verdadeira Páscoa, Jesus morrendo a nossa morte para nos dar a sua vida. Não despreze. E não permita que faça. Não cabe ao servo fazer sua vontade ou cumprir seus próprios desejos, mas a vontade daquele que é o Senhor. Se esse assunto não fosse tão sério como é, não haveria tanto ensino, tanto em Êxodo, quanto nos evangelhos. Finalmente, eu quero lembrar os irmãos do ensino que está em Hebreus, no capítulo 10, versículos 26 a 31, que diz assim, Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temos o conhecimento, queridos, que é Páscoa, é uma festa de um dia? Não. É todo dia Jesus em nossa vida. Isso é Páscoa. A igreja comemora a Páscoa, gente? Não. Não um dia na semana, mas todos os dias da nossa vida. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, com todo o amor que pode haver no coração de um pastor, eu digo a você, não deixe que Cristo, a nossa Páscoa, seja substituído e reduzido a uma festa judaica ou a um costume pagão e secular. Não deixe. Páscoa é a vitória sobre a cruz. Vitória de Cristo, que deve ser celebrada todos os dias das nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela explanação da Tua palavra. A proclamação da Tua palavra viva, verdadeira, eficaz, poderosa, que só pode advir da revelação especial, que é a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos corações atentos que aqui estão. E eu te peço, Senhor, que Tu, Santo Espírito, possa trazer mais clareza ao coração de cada irmão e de cada irmã. E que o nosso coração esteja completamente voltado para o ensino, para a didática do Senhor, para a sua sabedoria em pedagogia, de maneira que aprendamos de uma vez por todas. E que nós façamos não segundo o nosso coração, a inclinação do nosso coração caído, segundo a tradição dos homens, segundo a cultura pagã, segundo o mercantilismo, mas segundo o ensino das sagradas letras. Portanto, aplica a Tua palavra no nosso coração. É a nossa oração sincera. No nome e por amor de Cristo. Amém.